dando prosseguimento aí à nossa disciplina de segurança de sistemas, a gente vai falar hoje um pouco mais de operação de cifra de bloco. A gente viu os algoritmos de cifra de bloco, a gente viu o DS e o AES, mas nós vamos falar um pouco da operação, né? Porque existem maneiras e maneiras de fazer a implementação desses algoritmos e a maneira de fazer com que eles operem, por isso que chama operação de cifra de bloco. Tá? Nós temos alguns casos específicos que esses algoritmos eles precisam ser implementados de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Então, assim, essa aula vai ser uma aula bem macabra de conteúdo, mas ela vai ser curta. Né? São poucas coisas, são poucos itens que a gente vai ver, tá certo? No final da aula eu vou deixar uma atividade para vocês, que eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa e não se baseassem somente na bibliografia, tá? É uma pergunta capciosa, né, que fala sobre um dos algoritmos, ou das variações de algoritmos que a gente vai ver. Mas também nós vamos, nas próximas aulas aí a gente vai combinar, eu quero fazer uma espécie de mini seminário com vocês, eu vou distribuir alguns temas, e aí vocês vão montar as apresentações, beleza? Então, bom, vamos falar então da nossa operação de cifra de bloco. Então a gente tem visto aqui nas últimas aulas, os algoritmos de cifras de bloco, né? Nós vimos o DES, nós vimos o AES na nossa última aula, e nós vimos como é que esses caras eles funcionam, né? Como é que eles se comportam, né? Quais são as operações envolvidas no processo de cifragem. Então a gente viu o seguinte, né? Que dentro aí complica, né, cidadão? Tem que parar a aula. O negócio é o seguinte, que eu não vou mais deixar entrar. Douglas, você que chegou agora, preenche lá na primeira aula eu deixei um formulário para que vocês entrassem com um e-mail. Toda vez que vocês entram sem estarem cadastrados, tá? Eu tenho que parar a aula para autorizar. A partir de agora eu não vou mais autorizar a entrada de quem não tiver cadastrado lá, tá bem? Então, porque eu estou aqui dando aula, tem um assunto que precisa ser apresentado com o mínimo de tranquilidade e de linearidade, né? E aí eu preciso parar tudo para poder autorizar. Então, lá no aula, nossa primeira aula, eu dei um formulário para vocês entrarem com o e-mail de vocês, dados de contato, que eu uso para fazer o agendamento desse Meet aqui, tá certo? Então, solicito mais um, tá? Pessoal que está entrando agora e que eu preciso autorizar a entrada, eu vou pedir novamente, pela última vez, eu não vou mais parar a aula para autorizar a entrada de vocês. Lá no aula, na nossa primeira aula, tem um formulário lá do Google Docs que eu deixei, do Google Forms, desculpa, que eu deixei para vocês entrarem com o endereço de e-mail de vocês, tá certo? Para que eu possa cadastrar nesse Google Meet aqui, para eu não ter que parar a aula para que vocês entrem. Então, eu peço encarecidamente, nós já estamos já com algumas horas de voo, já estamos com quase 2 meses de aula, 1 mês e meio, eu vou pedir para vocês que cadastrem os e-mails ali, tá certo? Que a partir da próxima aula eu não vou mais autorizar a entrada, tá certo? Agradeço a compreensão de vocês aí. Bom, vamos voltar então. Então a gente tem visto aí os algoritmos de cifras de bloco, né, que são aqueles que operam com um bloco de tamanho fixo para fazer a cifragem, normalmente do mesmo tamanho da chave. Né. Então, com o passar do tempo, a gente viu que os algoritmos mais antigos, eles começaram a ficar um pouco menos seguros,
até porque ficou muito, computacionalmente eles ficaram mais fracos, né? O desenvolvimento da tecnologia fez com que esses algoritmos eles começassem a não ter o mesmo grau de complexidade para fazer ou uma criptoanálise, ou então uma quebra, né, por força bruta. E aí começaram a se desenvolver ações para melhorar os algoritmos de criptografia para que eles ficassem mais robustos frente a essa nova realidade. Tá? Então a gente viu que houve o desenvolvimento do AES, mas de certa forma muitas pessoas elas pensaram que, poxa, tudo aquilo que se investiu no desenvolvimento do DES, né, não poderia simplesmente se colocar de lado. E outra, eu já tinha uma série de equipamentos, de hardware, onde eu já tinha implementado o DES e que seria muito custoso fazer a substituição do DES para o AES. Tá? Então, começou a se buscar uma maneira de fazer uma melhoria em cima do DES que surtisse um efeito positivo, né, na complexidade criptográfica, mas que também não fosse tão caro como reimplementar um algoritmo de criptografia, ou seja, tirar o DES dali para colocar o AES, ou qualquer outro algoritmo que seja, tá certo? Então, o que apareceu? Apareceram algumas propostas de implementação de algoritmos de criptografia múltipla, né? Então, ao invés de eu cifrar uma única vez, ou eu passar pelo processo de cifragem uma vez, eu comecei a pensar em fazer a cifragem mais de uma vez. Então, eu faço todo o processo de cifragem N vezes. Tá? Então, com isso surgiu o que a gente chama de Double DES e o Triple DES. Vamos falar um pouco do Double DES, né? Então, a gente viu lá atrás que o DES, ele tinha, eu usava uma chave de 52 bits, na verdade era uma chave de 64, mas 12 bits a gente não utilizava, né? Eu usava só uma chave de 52 bits. Desculpa, de 56 bits, eu digitei errado aqui, tá? Eu usava uma chave de 56 bits, tá? Então, eu tinha 8 bits que eu omitia, os 8 bits mais significativos. Então, opa, volta. O que se sugeriu, né? A partir do momento que eu uso duas vezes a minha cifra, né, de 56 bits, eu uso duas vezes a mesma chave, o que eu faço? Eu aumento exponencialmente, né, o nível de criptografia desse negócio, ou seja, eu aumento o nível de dificuldade, né, para realizar, o nível de segurança desse processo de cifragem, tá bem? Então, como é que se propôs o Double DES? Eu tenho duas rodadas de criptografia que elas são encadeadas, tá certo? Se a gente olhar aqui do lado, eu entro aqui com o meu texto claro, né, realizo o processo de cifragem e tenho uma saída e realizo o processo de cifragem novamente e tenho então o meu texto, a minha informação cifrada do outro lado. Né? Para melhorar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar duas chaves distintas. Então, o que acontece? Para cada chave diferente que eu utilizar, eu, na verdade, estou usando, eu estou somando essas chaves, né? Estou multiplicando por 2. Então, eu vou ter uma chave de 56 bits aplicada aqui, outra chave de 56 bits diferente aplicada aqui. Isso aqui vai me gerar a cifragem da cifragem com duas chaves diferentes, e esse negócio aqui vai ser fantasticamente sigiloso, vai ser fantasticamente seguro. Verdade? Bom, parte do princípio de que sim, né? A gente consegue enxergar que a partir do momento que eu faço a cifragem da cifragem, para eu conseguir fazer um processo de criptoanálise é bastante complicado, né?
Por quê? Porque eu não sei, ou eu não sei qual é o intermediário, ou eu não sei qual é ou o texto claro ou o texto cifrado. Né? Só que aqui tem um problema que se descobriu. Eu tenho problemas de segurança com esse camarada aqui, chamado o meet in the middle. Tá? Ou seja, eu encontro no meio do caminho. Né? E claro que eu preciso saber primeiro o texto claro e o texto cifrado, ou pelo menos um bloco. Né? A partir do momento que a gente está trabalhando com um bloco, eu tenho que saber, de um lado, o que sai, o que entra, e do outro lado, o que sai. Né? A partir do momento que eu tenho essa informação dos dois lados, aí a gente tem um problema gravíssimo. Né? Por quê? Porque a partir dessas duas informações eu consigo gerar as duas chaves, eu consigo descobrir as duas chaves somente com um ataque de força bruta. Tá? Então, primeiro, preciso saber o texto claro e o texto cifrado. O que vai acontecer? Eu tenho, se eu pegar e fizer para qualquer valor possível da minha chave, dessa minha chave 1 aqui, tá? Todas as combinações possíveis, já que ela é uma chave de 56 bits. Tá? Por força bruta, eu pego P e gero todos todas essas possibilidades, tá certo? Depois eu vou fazer uma ordenação desses valores de X, ou seja, os valores de saída desse processo, desse primeiro passo no processo de cifragem, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou decriptar C com todos os valores possíveis de K2, ou seja, a minha chave 2, a segunda chave também, ela é uma chave de 56 bits, que eu posso, por força bruta, simplesmente pegar isso aqui e decifrar utilizando o meu algoritmo, né, para conseguir chegar num valor de X. E aí o que eu faço? Eu comparo. Né? Então, eu gero todas as possibilidades de saída, eu gero todas as possibilidades de saída na cifragem e todas as possibilidades de saída na decifragem, e eu consigo encontrar, então, meet in the middle, ou seja, eu consigo encontrar o valor de X, né, utilizando essa estratégia. O que vai acontecer? A complexidade de cifragem que a gente estimava ser bastante significativa, né, nesse processo de criptoanálise, ela vai ser ridiculamente menor. Por quê? Porque o esforço de decriptação é da ordem de 2 na 56, que é apenas um a mais do que 2 a 55 do DES normal. Então, o que aconteceu? Esse cara aqui acabou sendo descartado, porque ele não é tão seguro. Não, descartado não, mas ele acabou não sendo muito utilizado. O que fizeram então? Então começaram a pensar qual é a maneira mais fácil de a gente conseguir aumentar a complexidade, né, e a segurança da cifragem dessa informação, ainda utilizando o DES. Então, o algoritmo ele continua sendo o mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando a maneira de utilizar ele. Então, eu tive que buscar uma solução de contorno para o ataque do meet in the middle. Então, eu tenho que gerar, no meio do caminho entre as cifragens, uma informação que eu não consiga fazer o mapeamento, nem por um lado, nem por outro. Né? Que a cada... Ou que ele seja muito difícil de se chegar naquilo ali, né? Ou que a complexidade computacional necessária para eu conseguir fazer essa mesma estratégia de gerar todas as possibilidades e fazer a comparação, ela seja inviável, né? Cumprindo aqueles dois requisitos, né, que a gente falou de criptografia lá no começo, né, que a função da criptografia é que a informação ela seja segura, né, pelo tempo suficiente, né, de validade daquela informação, e que
a segurança da informação ela está atrelada ao grau de valor dela, né? Bom, então qual foi a solução que os caras bolaram para esse ataque do Meet in the Middle? Eles passaram a utilizar, então, 3 passos de cifragem. Então eu comecei a usar o Triple 10 com 2 chaves. Continuo usando 2 chaves diferentes, entendeu? Ou posso utilizar 3 chaves, e aí a gente vai ver outras aplicações, tá? Mas normalmente com 2 chaves. Só que tem uma malandragem, tá? O que se fez? Ao invés de eu ter 2 vezes o processo de cifragem, tá? Eu vou usar o 10 3 vezes nesse processo. Na primeira passada, eu faço a cifragem, né, da informação, da informação clara, tá? Aquela saída, ao invés de eu cifrar novamente, eu vou fazer uma cifragem reversa. Eu vou usar o processo de decifragem, tá? Em cima da informação cifrada, que vai me gerar um negócio totalmente aleatório, e aí sim, em cima dessa saída, né, do processo de decifragem, eu aplico novamente o DES, tá? E eu posso fazer isso com 1 ou 2 chaves. Esse da imagem aqui, eu estou fazendo com 3 chaves diferentes, tá? Mas o mais comum é a utilização de 2 chaves. E aí sim, o que eu faço? Eu não consigo, né, associar as informações intermediárias com uma simplicidade computacional como eu consigo fazer com o Double 10, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho, sim, um aumento absurdo, um aumento gigante, né, da complexidade para se fazer uma criptoanálise em cima desse camarada. Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, ela está com 3 chaves aqui, tá? Eu tenho 3 chaves diferentes. Mas eu vou pegar o meu bloco de texto de 64 bits, eu vou aplicar a cifragem DS usando essa primeira chave, tá? Eu vou aplicar a cifragem reversa, né, usando o DS com a segunda chave, e eu vou aplicar, então, novamente o DS para fazer a cifragem, ou utilizando uma terceira chave, ou utilizando a primeira chave novamente, tá? E eu vou ter, então, um bloco de 64 bits, né, cifrado. E o processo de decifragem também vai ser reverso, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha informação cifrada, aquele bloco de 64 bits, eu vou aplicar, né, a cifragem reversa do DS usando a última chave que eu usei, pode ser uma terceira chave ou uma segunda. Eu vou aplicar o processo de cifragem usando a chave 2, tá? E, por fim, eu vou fazer novamente uma cifragem reversa usando a chave 1 para que eu gere, então, como saída, esses 64 bits de texto claro, tá certo? Então, isso aqui aumentou muito, bastante, assim, de uma forma bastante significativa, a complexidade, mas continua mantendo a simplicidade do algoritmo de criptografia do DES. Tá? Então, se eu tenho um determinado equipamento que eu tenho o DES implementado, é muito mais fácil eu fazer uma atualização do DES do que eu implantar um mecanismo de cifragem, de criptografia, muito mais computacionalmente complexo como o AES, tá certo? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma pequena redução de desempenho, mas não algo significativo que implicaria se eu fosse implementar o AES como nova solução de criptografia. Beleza? Tranquilo até aqui, né, pessoal? Sim, não, talvez. Dúvida virou na prova.
Dúvidas virão na prova e eu não estarei lá. Bom, vamos rever a aula de qualquer forma, né? Tá Para bem. entender melhor. Beleza. Então, bom, primeira parte, né? Que é essa aqui. A partir do momento que eu preciso aumentar a complexidade do meu processo de cifragem com a utilização do mesmo algoritmo, eu aumento a quantidade de vezes que eu faço, então, a execução dessa cifragem, e eu tenho estratégias para fazer isso, tá? Então, acho que isso aqui ficou claro. Beleza. O que acontece? Todos esses caras, eles são algoritmos de criptografia que trabalham com blocos de tamanho fixo. Então, eu tenho um blocão lá, né, de tamanho definido, e eu vou trabalhar em cima desses blocos, para fazer, então, a cifragem da informação. Tá? Beleza. Então, a gente tem algumas características, né, nessa criptografia de bloco, que elas podem ser problemas. Por exemplo, os blocos de texto claro, eles podem ser cifrados com a mesma chave. Isso é uma vantagem, mas também é uma desvantagem, porque me gera um problema de segurança. Por quê? Me possibilita a realização de criptoanálise. Né? O problema também é que se eu tiver um monte de chave, né, para fazer um processo de cifragem, ela é praticamente, para a implementação ela acaba sendo um problema, né? E também para a operação, porque o usuário ele vai ter que ter um monte de chave para poder fazer a cifragem, né, para cada uma das rodadas. Então, por isso que a gente viu que eu tenho a criação de subchaves baseadas na chave principal, que aí sim me gera uma aleatoriedade, me gera uma aleatoriedade de subchaves, né? Ou seja, de chaves para cada uma das rodadas, e aí eu tenho uma melhoria nessa segurança. E aí o que vai acontecer? Os blocos de texto claro, cada um vai ser submetido, né, a uma chave diferente. Só que é o seguinte, eu também preciso adaptar essa cifra em bloco para diversos tipos de aplicação. E para cada tipo de aplicação eu tenho uma maneira de fazer a implementação desse cara diferente, ou eu vou ter uma estratégia diferente de cifragem. Né? Então, para que isso pudesse, para que a cifragem ela pudesse ser implementada, né, de uma maneira um pouco mais adequada para cada um dos tipos de aplicações necessários, a gente se propôs, né, o que a gente chama de modo de operação. Né? São 5 modos de operação para cifra em bloco, que é a maneira com que o algoritmo ele vai se comportar e a informação ela vai ser tratada, tá certo? Esses 5 modos a gente conhece pelos acrônimos, né? Os acrônimos que identificam cada um deles. Então a gente tem o Electronic Code Book, que nós vamos chamar de ECB, a gente vai ter o Cipher Block Chaining, que é o CBC, o Cipher Feedback, que é o CFB, o Output Feedback, que é o OFB, e o Counter, que é o CTR. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que é o seguinte, cada uma dessas, ela recebe esse nome por uma característica de implementação, que ela é bem marcante, tá certo? Então, só para a gente começar, né, para a gente pensar, qual é a maneira mais simples de implementação? É aquela que a gente viu, onde cada bloco é cifrado independentemente com a mesma chave. Né? Então eu vou pegar a chave, eu vou fazer a cifragem e vou gerar a minha saída, né, de bloco. Então, eu simplesmente é o cara crachá, né? É o Electronic Code Book. Então, cada bloco ele é cifrado independentemente com a mesma chave, né? Eu vou trabalhar com blocos de tamanho B, né? Que é a quantidade de bits da chave. Né? Normalmente, eu vou trabalhar
com blocos do tamanho da chave. Né? Se é AES 128, é porque é com 128 bits. Eu vou trabalhar com um bloco de 128 bits, 256 bits, se vocês lembram disso. Né? O DES, 64 bits. Apesar da chave ser de 56, mas teoricamente ela é uma chave de 64, só que com zeros. Né? Então, o texto claro, ele é quebrado em blocos de tamanho B, a partir do momento que eu vou fazer a implementação, né? Se eu tenho lá uma informação de, sei lá, 3.000 bytes, né? Eu tenho que quebrar em blocos do tamanho da chave para eu poder fazer a operação. Ou, né, a gente viu que tem alguns recursos para isso um pouco diferentes, tá? Mas eu preciso sempre dos blocos do tamanho da minha chave, em bits. Se necessário, eu crio um enxerto para que todos os blocos tenham o mesmo tamanho B. Então, se eu dividir lá em blocos de 128 bits ou blocos de 64 bits no final do arquivo faltou um pedaço, eu tenho maneiras de fazer de completar esses blocos faltantes, né, com informações aleatórias para que eu possa, então, realizar a cifra de maneira estruturada. Qual é a característica do Electronic Code Book? Se eu tiver dois blocos que eles tenham informações informações iguais, né? Se eu tiver dois blocos com informações exatamente iguais, a partir do momento que eu usei a mesma chave, eles vão produzir a mesma saída, tá certo? Então, o Electronic Code Book, a implementação do DS ou do algoritmo de criptografia usando esse modo de operação do Electronic Code Book, ele é seguro para mensagem curta, né? Onde dificilmente eu vou ter uma repetição daquele bloco de informação, tá certo? É o modo de operação mais simples, né, para esse algoritmo de cifragem, e a gente tem que começar a pensar nos parâmetros de comparação com os outros. Então, ele é o nosso... me falhou agora a palavra. Ele que é a nossa base de comparação. Né? Falhou a palavra agora. Bom, então o que eu vou comparar de desempenho, né, ou de características, o Electronic Code Book com os outros caras? Então, é o overhead de processamento, porque quanto mais processamento eu tiver, quanto mais complexidade eu tiver no algoritmo, mais processamento eu vou precisar para realizar aquela cifragem. E dependendo do tipo de aplicação que eu tenho, é bastante complicado eu ter muito overhead. Depois, a recuperação de erro e propagação de erro. Tá? Que a gente vai ver que são duas características que eu preciso cuidar nos meus algoritmos, ou nas minhas implementações. Né? Porque se eu tiver um erro de bit, eu tenho que ter mecanismos que consigam verificar que existe um erro, né? E a parte de recuperação de erro é reconstruir a informação com base na identificação de que existe um erro nela. E a propagação de erro se eu tiver um erro numa transmissão de dados que me altere um bit, qual vai ser o impacto disso na reconstrução da mensagem cifrada, né? na decifragem dela? Então, isso pode ser um problema bastante grave, dependendo de como eu for fazer a minha implementação. E aí a gente tem também a parte de difusão e segurança. Difusão, nós vimos em outra aula, né, que é o grau de aleatoriedade, né, que a alteração de um único bit me gera nas próximas rodadas de cifragem, e também o grau de segurança dado por cada um desses modos de operação. Bom, então, partindo-se do princípio de que o Electronic Code Book ele é a nossa referência, vamos ver quais são, o que a gente pode variar aqui, tá?
para melhorar, né, ou pelo menos para atender algumas características necessárias, né, de algumas aplicações utilizando esses caras, essa cifragem de bloco. Bom, vamos falar então do Cipher Blockchain, né, do CBC. Então, vamos lá. Eu vou pegar o Electronic Codebook como parâmetro inicial e eu vou fazer algumas alterações na maneira com que ele se utiliza, né, dos recursos de cifragem para melhorar a segurança. O Cipher Blockchain, como o próprio nome diz, ele vai fazer um encadeamento de um bloco cifrado, de um bloco de cifragem. Então, o que eu faço? Eu aumento a minha segurança através de uma aleatoriedade de uma saída, tá? Então, o que eu vou... Qual é o efeito desejado? O efeito desejado é que um mesmo bloco um bloco semelhante, né, um bloco de texto claro similar, ele nunca gere a mesma saída. Como é que eu faço isso? Tá? Vamos olhar aqui para essa figura aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a minha informação, vou dividir, né, a minha informação clara em vários blocos. Tá? Então, o que eu tenho? Eu preciso de um vetor inicial de cifragem, tá? Eu vou submeter essa minha informação clara a esse vetor inicial, que pode ser simplesmente um número aleatório gerado, e aí eu vou chamar esse cara de IV, tá? Então eu vou, esse vetor inicial, que é um número qualquer, é um pseudonúmero aleatório, eu vou fazer um XOR em cima da minha informação clara, e aí sim eu vou gerar eu vou rodar ele, né? Eu vou fazer a cifragem dessa informação, desse meu texto claro, gerando essa minha saída criptografada, né? Utilizando a minha chave K aqui. A minha chave é a mesma, então para eu aproveitar a chave e nunca gerar uma coisa nova, o meu próximo bloco de texto, tá? Antes de eu fazer a cifragem, eu vou fazer um XOR no bloco anterior. Por isso que eu chamo de encadeamento. Então, para cada saída de bloco que eu tiver, tirando a primeira rodada, tirando o primeiro bloco inicial aqui, que eu preciso gerar um número aleatório qualquer para fazer esse XOR aqui, para poder fazer a cifragem, né? Eu vou pegar as saídas, né, dos passos anteriores, dos blocos anteriores, para fazer essa operação de XOR aqui, ó, né, nos blocos conseguintes, usando a mesma chave e gerando as próximas saídas até terminar esse processo. Então, o que acontece? Eu estou submetendo antes do processo de cifragem, eu estou fazendo uma operação de descaracterização do texto claro, né, para depois fazer a cifragem. Então, eu descaracterizo e depois eu encripto. Tá? O que acontece? Eu vou ter, então, um processo muito mais seguro. Tá? E para eu fazer a decifragem, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho o texto cifrado lá, né? Eu vou decriptar, eu vou fazer primeiro o processo de decifragem e depois eu faço o XOR usando aquele vetor inicial, tá? Que é esse número pseudo-aleatório, tá certo? E aí vou gerar, então, o meu bloco de texto claro, né? O meu bloco 1. Esse mesmo cara aqui, ó, ele vai ser utilizado também no próximo passo. Então, um C2, eu vou decifrar usando a minha chave, vou fazer um XOR com o C1 e vou gerar o P2 aqui. E assim por diante até terminar o meu processo, tá certo? Então, eu vou usar o bloco, a saída do meu bloco anterior para a realização de um XOR antes da cifragem, exceto no primeiro. Depois a gente tem o chamado Cipher Feedback, tá?
ele... o cipher feedback, por um detalhe do destino, né, ele não é uma cifra de fluxo, mas ele tem todo o funcionamento de uma cifra de fluxo. A gente viu que a cifra de fluxo, ela vai fazer uma cifragem ou bit a bit ou byte a byte. Então eu trabalho com blocos muito pequenos. Por quê? Porque quando eu estou fazendo uma transmissão de dados criptografada, eu não posso esperar para juntar um bloco de 64 bits para depois fazer a operação de cifragem, para depois eu transmitir essa informação. Primeiro que o meu overhead vai ser muito grande, né, e o desempenho da aplicação vai ser nojento. Então o que eu faço? Eu uso um algoritmo um pouco mais simples, né, ou pelo menos que ele possa ser utilizado de uma maneira em blocos menores, né, e que ele tenha desempenho para poder dar vazão a essa minha informação. Por quê? Por causa de overhead. Vamos voltar aqui, ó. No Cipher Blockchaining, tá? Eu não tenho um grande overhead de processamento, tá? O impacto, ele é pequeno. Por quê? Porque uma operação Shor, ela é extremamente simples, né? Ela é uma conjunção disjuntiva. Eu só vou ver, é 0 e 0, né? É 0. É 1 e 1 é 0. É 1 e 0 é 1, é 0 e 1 é 1. Né? A gente só vai dizer que é verdadeiro aquilo que é diferente. E ponto. É uma operação computacionalmente simples. Né? E eu vou, a partir do momento que eu executo essa informação, essa operação, antes de fazer a operação de cifragem, o meu tempo de execução ele é muito pequeno, tá certo? Então, eu não vou implementar, eu não vou ter overhead na implementação, né? Eu não vou ter uma carga de processamento muito maior para fazer, para operar no modo de CBC. Ao mesmo tempo, a correção de erro, né? Ela é média, porque um bit errado pode me gerar um problema, ou, muito pelo contrário, né? Dependendo de como eu fizer essa implementação, um bit errado ele vai ficar fácil de ser detectado. Então, depende muito de como é feita a implementação de verdade, né? Você transformar o conceito em software. Tá? A propagação de erro também depende disso, né? E aí, em termos de segurança, eu tenho um avanço bastante grande, né? E em termos de difusão, eu também tenho um resultado muito, o melhor resultado possível. Por quê? Porque a partir do momento que eu alterei um bit lá, né, alterei mesmo dentro do processo de cifragem, aquilo ali ele vai se difundir, né, ao longo dos próximos passos de maneira extensa. Tá? Bom, o Cipher Feedback tem uma característica que é que o mesmo algoritmo de cifragem ele é usado para decifragem. Então, eu passo esses caras pelo mesmo processo. Né? Então, eu não tenho a cifragem inversa. Tá? O mecanismo ele é um só. Só que eu tenho uma malandragem, né? Além de eu usar o algoritmo de cifragem, para eu gerar o texto cifrado, o que eu faço? Eu pego o meu texto claro, eu cifro ele, eu executo, passo ele pelo algoritmo, ele vai me gerar um bloco C1, tá? Ele vai me gerar um bloco cifrado, e eu vou fazer um XOR nesse bloco cifrado com o meu bloco claro, para ter, então, o meu bloco cifrado de fato, tá certo? Então, o que eu faço? Peguei o texto claro, cifrei, tenho a saída, faço um XOR da saída com a entrada, e aí sim eu tenho a saída definitiva. Então, só que eu vou operar isso em blocos individuais. Por isso que esse cara tem a característica de bloco de cifragem de uma cifra de fluxo, né?
eu consigo fazer isso rapidamente. Então, o meu overhead ele é muito pequeno, tá bem? E a decifragem, ela vai ser exatamente o inverso. Né? Eu vou pegar lá eu vou pegar a minha informação cifrada, né? Eu vou fazer a cifragem dela, eu vou passar ela pelo algoritmo de cifragem, tá? Novamente. Então eu vou ter a cifra da cifra, e aí eu vou fazer um XOR com a cifra de entrada, para conseguir chegar então na minha informação clara, né? Nos meus dados claros aqui, como saída, tá? Qual é o problema disso? Eu não consigo realizar a operação em paralelo. Esse cara aqui também não consigo. Por quê? Porque cada operação, ela depende da saída da anterior. Então, eu não consigo fazer operações em paralelo, diferente do Electronic Codebook, porque cada cifra de bloco, ela é individual, né? Elas são processos, elas são execuções individuais. Beleza? Tudo certo? Muito louco? Ou estão conseguindo entender aí? A gente vai conseguir entender mesmo na hora de fazer o exercício, a gente vai ler, né? Falar e olhar, o cara vai engatando a primeira e vai indo, né? Mas o cara fixa no exercício. Tá bem. Deixa a gravação lá para nós, lá que a gente vai tentando, professor. Tá bem. Uma dessa, vamos lá, essa parte inicial tem duas maneiras, né, da gente levar. Uma é como a gente está levando aqui, tentando entender o funcionamento, mas não se aprofundando na matemática, e a outra é indo a fundo na matemática, né. Eu vou dizer para vocês que o outro lado é feio, viu? Para nós é computacionalmente pesado, né? Começar a fazer a análise desses teoremas, da aplicação desses teoremas. Mas assim, o que eu quero deixar claro é que eu tenho o mesmo algoritmo que eu posso implementar de várias maneiras diferentes, né? E eles vão ter utilizações diferentes. E para cada modificaçãozinha dessa, eu tenho um processo diferente, né? Eu tenho uma saída diferente e um desempenho diferente, outras características. Depois, eu tenho o output feedback. Então, vamos lá. Ali atrás, a gente falou do Cipher Block Chaining, tá? O que eu fazia? Eu pegava uma saída de um dos blocos para usar no próximo. Depois, eu passei para o Cipher Feedback, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar... o que é um feedback? Vamos tentar pensar para facilitar a compreensão disso. O que é um feedback? Seria tipo uma notícia de retorno? O feedback, ele é um retorno, né? É uma devolutiva, não é isso? Isso, exatamente. O retorno, como você falou, uma devolutiva. Retorno. Então quer dizer que quando eu estiver fazendo a cifragem, eu vou cifrar e vou retornar com o P1, com o meu P1. Eu peguei o P1, executei a cifragem, saiu o C1. Eu vou aplicar o P1, eu vou fazer um XOR do C1 em cima do P1. Tá? Então eu estou usando o retorno, eu estou pegando a saída, né, da minha cifragem, né, e usando esse retorno para gerar a saída cifrada de verdade, em cima da entrada. Entenderam? Conseguiram entender onde eu quis chegar? Beleza. Tá? Quando eu passar para o output feedback, então eu vou usar como retorno o quê? Uma saída.
Entenderam a malandragem? Vamos lá. No output feedback, eu não vou encriptar o meu texto claro. Eu não vou encriptar a minha informação, tá? Eu vou usar um negócio aleatório para fazer um short em cima do meu texto claro, tá certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter novamente, eu vou ter um negócio aleatório, um vetor inicial, né, que eu vou chamar de nonce, tá? Ou nonce, ou number to be used once, ou uma string que eu vou utilizar apenas uma vez, tá? Esse cara, ele vai ser a base para eu fazer a cifragem. E eu vou, então, gerar um bloco do tamanho eu vou gerar um bloco nonce do tamanho do bloco que eu for trabalhar. E eu vou aplicar a cifragem em cima do nonce usando a minha chave K. Esse cara vai me gerar uma saída que aí sim eu vou aplicar eu vou fazer um short em cima do meu texto claro para ter, então, a saída de C1, tá certo? Essa mesma saída aqui, eu vou aproveitar para fazer para fazer a cifragem no próximo bloco, né, usando a chave, e a saída desse cara aqui, dessa segunda rodada de criptografia, né, eu vou aplicar em cima do meu segundo bloco, do meu bloco de texto claro P2, né, vou fazer um short e vou ter C2. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu gero um negócio aleatório, né, eu faço a cifragem daquilo ali, e, na verdade, o meu texto cifrado vai ser um short desse negócio que eu não sei o que é, com o meu texto claro. Tá? Então é uma estratégia um pouco diferente. Computacionalmente, ela é mais simples, né? Ou pelo menos ela tem mais ou menos o mesmo formato, né, do cipher feedback. A única diferença é que eu preciso fazer uma cifragem em cima daquilo ali. Só que é um negócio aleatório. É aleatório. E depois eu só vou gerando eu só vou gerando os meus novos blocos de texto cifrado. A mesma coisa vai acontecer na decriptação, né? Na decifragem. Eu também vou pegar esse nonce, vou pegar esse meu bloco aleatório, né? Vou encriptar e vou fazer um short usando o C1 para conseguir chegar em P1, tá certo? Então a maneira de implementação desse cara ela já é bem diferente, tá? E eu vou só reutilizar, eu só vou cifrar a saída da cifragem do nonce, eu só vou usando esse... Então, isso aqui, na verdade, né, que está dentro das caixas, que é aquilo que vai ser submetido a um mecanismo de cifragem, ele não tem nada a ver com o meu texto claro. Qual é a grande sacada aqui? O processo de criptoanálise em cima desse cara começa a ficar meio complicado. Por quê? Porque não tem nenhuma do texto de entrada com o texto de saída. Entendeu? Então, a minha complexidade ela é muito maior. Pô, né? Você vê um detalhe de implementação. Aí a pergunta é, tá, mas e o mecanismo de encriptação? É o DES. O algoritmo é o mesmo. A maneira com que eu estou fazendo ele operar é que é diferente. Tá? E aí, para a gente fechar esse aqui, eu vou ter o modo de operação de counter, de contador. Tá? Normalmente esse modo ele é utilizado em cifra de fluxo. Normalmente quando eu preciso ter criptografia em comunicação. Tá? A gente usa esse cara aqui, esse modo de operação com IPsec ou ATM, né? Que hoje em dia sumiu o ATM. Ele é muito similar ao OFB,
tá? Só que a entrada do nonce, ele é um contador, ele é um número pseudo-aleatório, tá? Diferente para cada rodada, mas eles não têm relação direta, tá certo? Por quê? Normalmente, o que eu preciso... Quando a gente fala de comunicação como IPsec ATM, a gente está falando de uma comunicação que ela tem um mínimo de sincronismo, tá? Então, eu consigo fazer uma sincronização para que os meus contadores, eles utilizem informações sincronizadas. Então, tudo aquilo que eu utilizar um contador para fazer a cifragem, eu vou usar o mesmo contador, ou usar a mesma informação de contador do outro lado para fazer a decifragem. E aí sim eu consigo ter uma cifra de fluxo. Eu não preciso trabalhar com um bloco grande, posso trabalhar com um bloquinho, posso trabalhar com um byte. Tá? Então, o que eu tenho? Esse contador, ele é similar ao meu nonce aqui, só que eu não faço encadeamento. Ele não existe relação da saída, né, da cifragem do primeiro bloco com o segundo. Então, esse cara aqui, ó, a grande diferença é a presença de um contador aleatório aqui. E aí, sim, eu faço a mesma coisa. Uso esse contador, vou fazer o processo de cifragem usando a minha chave, e aí eu vou fazer um XOR do meu texto claro para gerar o meu texto de saída, e na decifragem eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou utilizar esse contador, vou passar pelo processo de encriptação, vou usar a minha chave K, e vou então transformar o meu texto cifrado com um XOR no meu texto... o meu texto claro, tá certo? Ficou clara a diferença entre esses dois, né? Sim. Beleza. Bom, eu acho que agora vocês estão começando pelo menos a ter uma noção de... a gente saiu lá de dentro do algoritmo de criptografia e começou a ver como é que eles trabalham, como é que eles funcionam nas aplicações. Né? Conseguiram enxergar isso? Beleza, beleza. Então, imaginem o seguinte, para cada pacote que eu estiver transmitindo na rede, né, eu vou... Não, beleza. Não, mas tranquilo, pelo menos vocês estão vendo que, opa, não, tá, eu entendi. Então, existe ali um mecanismo de criptografia, de cifragem, e onde é que eu vou aplicar isso? Eu vou aplicar isso em cima da informação, eu vou usar um outro recurso, né? Por que esse cara aqui, ó, ele tem um desempenho bom para cifra de fluxo? Por quê? Primeiro, né, o meu contador, ele é algo que acaba sendo negociado dos dois lados, tá certo? A minha chave, ela é comum aos dois lados. Então, esse processo aqui, ó, eu consigo implementar em hardware de maneira simples, ou em software, tá? E aí, na hora de pegar a informação clara e cifrar para transmitir, que eu preciso que isso seja feito de uma forma muito rápida, isso é simples. Eu peguei aqui e fiz um XOR, peguei aqui e fiz um XOR, peguei e fiz um XOR. Tá? XOR é uma operação extremamente simples, né, computacionalmente falando. Então, a gente viu os nossos 5 modos aqui. Então, vamos fazer um comparativo dos modos, só para a gente ver aqui. Ó. O codebook não entrou aqui, mas vamos lá. Ó. Com o Cypher Blockchaining, eu tenho o meu bloco de texto claro, eu vou fazer um XOR com a minha saída lá, né? Aí, isso aqui vai me gerar uma informação de entrada, eu vou encriptar, vou usar a chave, tenho registrador de saída, tenho texto cifrado, né? Usando... nas próximas rodadas, a minha saída aqui. Tá? O Cypher Feedback, eu tenho meu registrador de entrada, que vai ser criptografado com uma chave, vou ter o registrador de saída,
Tá? E aí sim, eu não vou, o meu bloco de texto claro, ele não vai ser criptografado, ele só vai ser chorado, né? Nossa, que coisa horrível. Ele só vai receber um short da saída desse negócio aqui. E aí, as próximas cifragens, elas vão utilizar essa saída desse texto cifrado, né? Junto com o registrador de entrada para fazer. Aliás, desculpa, eu vou jogar para o meu registrador de entrada, eu vou recifrar esse negócio, né? Que vai vir aqui para o registrador de saída, e eu vou pegar o próximo bloco de texto claro e fazer um short que vai me gerar o texto cifrado. Aqui faltou o self feedback, o output feedback, esse cara aqui, né? Onde eu tenho lá a informação qualquer, né, que eu joguei no registrador de entrada, eu vou cifrar com a minha chave, vou ter o registrador de saída, essa informação, né, eu jogo de volta para o registrador de entrada, para a próxima iteração, né, e ao mesmo tempo eu pego meu bloco de texto claro, faço um short e gerei o texto cifrado. Né. E o counter, mesmo esquema aqui, só que aí é com um contador, tá vendo? Registrador de entrada, tem o contador, esse cara vai ser jogado, eu tenho um mecanismo de contagem aqui, né, independente, eu não dependo de uma entrada aqui, eu faço a cifragem, eu gero o meu mecanismo, né, eu gero uma saída qualquer, pseudo-aleatória, e eu vou aplicar um short aqui em cima desse bloco de texto claro, que vai me gerar o texto cifrado. Então, acho que ficou bem claro aqui, né, como é que funciona cada um desses modos de cifragem. Acho que esse é um negócio bem interessante, né? A gente vê como eu posso fazer a implementação de acordo com as minhas necessidades. Beleza. Então, a gente viu como é que eu faço a implementação desses modos, né, e com essa informação, eu consigo, então, dar mais um passinho e entender que existe um negócio chamado de modo XTS-AES. Né? Quando a gente estava falando de cifra de bloco, a gente pensa numa série de possibilidades, normalmente para cifragem de arquivos, né, ou de informações. Quando eu falo cifrar informação, pensem o seguinte, eu peguei ali todo o conteúdo de um e-mail e cifrei. Né? E aí eu posso colocar aquilo ali como uma informação cifrada dentro de um arquivo TXT, por exemplo. Tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte, eu também preciso ter mecanismos de criptografia específicos para a aplicação. E o XTS-AES, ele é uma implementação do AES, né, mas ele é um modo específico para a criptografia de sistemas de arquivos, ou de armazenamento. Tá? Então, esse cara aqui, ele é um mecanismo de criptografia para armazenamento de arquivos, tá certo? Ele é um negócio que a gente chama de cifra de bloco ajustável, porque ele usa um fator de ajuste T, tá? Que T pode ser um número qualquer. Né? Estou trabalhando com cifra de bloco, eu tenho que ajustar, né, o tamanho. Eu tenho um fator de ajuste para que eu possa trabalhar com blocos de tamanho igual, mesmo que o meu arquivo picotado ele tenha bloco, ele vai sobrar um bloco que não tem tamanho. E esse cara aqui, ele é a implementação de um padrão chamado IEE P1619, tá? Que estabelece alguns requisitos para a implementação de um sistema de encriptação de sistema de arquivo. Beleza? Então, como é que esse cara funciona? Aí, pela primeira vez, a gente vai a gente vai ver que existe, que eu preciso utilizar um hash. Qual é a característica do hash? Vocês lembram das nossas primeiras aulas?
Vocês lembram de função hash? Nós falamos, acho que na primeira ou na segunda aula. Qual é a característica do hash? Tá bem, mas o hash ele tem uma característica bastante significativa. Vocês lembram? O hash, ele, independente do tamanho da entrada, ele sempre vai gerar uma saída de tamanho fixo. Tá? E outra, o hash, ele é impossível de... ele é uma função somente de cifragem, né? Ele não gera, eu não tenho como decifrar um hash. Eu não tenho como, do meu texto cifrado, chegar no texto claro. Não existe, ela é uma função somente de uma via, tá bem? Então, o que o XTS e AES faz? Tá? Eu vou pegar um fator de ajuste T aqui, tá? Então, esse é o meu fator de ajuste do bloco. Eu vou aplicar uma função de hash em cima desse fator de ajuste, tá? Eu vou pegar o meu bloco P, vou fazer um XOR com o hash, vou criptografar usando a minha chave, tá? Vou fazer um XOR de novo com esse hash, tá? O hash de T, e aí sim eu tenho a minha encriptação, tá? Então, isso aqui teoricamente, a implementação ela é assim, ó, tá? Então o I é o meu fator de ajuste, eu vou usar eu vou usar o AES com duas chaves, então o meu I é o fator de ajuste, que eu vou passar pelo AES com a minha chave 2, tá? Eu tenho aqui um fator alfa aqui, que eu vou fazer um XOR, aliás, não é um XOR, isso aqui, puta, me esqueci esse símbolo aqui. Eu vou fazer uma operação em cima da saída do meu fator de ajuste cifrado, eu vou pegar o meu texto claro, tá? E vou fazer um XOR com a saída desse negócio aqui, vou fazer a cifragem no AES usando a minha chave 1 aqui, e vou fazer novamente um hash em cima desse cara. Por que raios eu preciso fazer isso? Tá? Eu tenho um problema grave aqui. E por isso que eu preciso de um algoritmo de criptografia mais robusto. Como isso aqui é criptografia de bloco para armazenamento, a possibilidade de eu ter blocos iguais, tá, espalhados ao longo do meu armazenamento é bastante grande. Então, para que eu possa, primeiro, né, ter um algoritmo que ele tenha o bloco ajustável, e outra, ele não dependa, né, a cifragem do próximo bloco não dependa diretamente do anterior, que eu possa ter eles isolados para eu poder aumentar o desempenho, para poder fazer operações em paralelo, né? E que eu não corra o risco de ter dois blocos cifrados exatamente iguais, né, que a minha saída seja exatamente igual, eu utilizo esses recursos. Tá? Os recursos de ajuste, que aí eu vou trabalhar em cima de um hash, e esse recurso de embaralhamento, né, com o XOR, tanto antes da criptografia como depois. Tá?
Entendido? Sim, não, talvez, muito mais ou menos. Esse aqui já é mais chatinho, mas, na verdade, vamos simplificar, tá? O que acontece? Eu vou utilizar como não é um número aleatório, mas eu vou usar como mais uma informação, tá? Para aumentar a complexidade da criptografia, o meu fator de ajuste, tá? Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o fator de ajuste, tá? Eu vou cifrar ele, né? Vou realizar uma operação aqui em cima dele, e aí eu vou utilizar esse cara aqui para fazer um XOR antes e depois da criptografia no meu texto claro, entendeu? Então esse cara aqui é o randomizador do randomizador, esse lado esquerdo aqui. Ele ele aumenta bastante a complexidade de criptoanálise desse cara aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu texto claro, vou aplicar, né, em cima dessa saída aqui um XOR, eu vou encriptar esse XOR, vou aplicar de novo, vou fazer um XOR de novo com essa saída aqui, para depois ter uma cifragem. Então, o que eu faço? Eu gero se a gente for pensar como nos outros, né? Aqui, ó, I é uma informação que depende de P1, tá? Essas duas informações, elas são relacionadas. Por quê? Porque I é o fator de ajuste de P1, tá? O que eu faço? Eu descaracterizo, eu vou utilizar aqui um mecanismo para descaracterizar a relação dessa informação com essa, tá? Então, descaracterizei e utilizei isso aqui para gerar um negócio totalmente aleatório, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação, esse bloco aqui, eu vou pegar esse negócio aleatório e vou fazer um XOR aqui, que é uma maneira da gente descaracterizar a informação. Eu vou passar em cima do algoritmo de cifragem e vou de novo vou refazer um XOR para descaracterizar a saída. Então eu não consigo fazer uma criptoanálise aqui, ó, usando em cima do AES, tá? Por quê? Porque o que entrou aqui e o que saiu, o que entrou aqui e o que saiu aqui foi submetido duas vezes a um mecanismo de embaralhamento, né? Que, na verdade, eu não estou encriptando, mas eu estou descaracterizando aquilo que vai ser cifrado. E eu estou fazendo isso duas vezes, tá? E também aqui, ó, eu descaracterizei essa informação aqui, que ela tem relação direta com P1. Tá? Ficou mais claro? Menos nebuloso. Tá bem. Beleza. Tá? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, nossa aula aqui vai ser mansa, tá? Eu vou parar por aqui. E tem um detalhe que eu queria ver com vocês. Ó, nossa próxima aula, ela vai ser... é isso aí. Tá? Bom, deixa eu parar a gravação aqui.